Hoje a gente vai começar a ver os livros que foram escritos depois da volta do cativeiro babilônico. E o primeiro deles é o livro de Esdras. Esse livro no hebraico forma um só com o livro de Neemias. E os dois foram escritos pelo sacerdote Esdras. Quando o povo foi levado cativo, o profeta Jeremias, que a gente vai ver num vídeo mais pra frente, havia profetizado que ele duraria 70 anos. E quando esse tempo se cumpriu, o profeta Daniel, que também é um livro que a gente vai ver mais pra frente, entendeu que tinha chegado o tempo do povo voltar para Jerusalém. Já não existia mais o Império Babilônico e quem governava eram os medo-persas, na pessoa de Ciro. O nascimento dele havia sido predito 200 anos antes pelo profeta Isaías. E quando ele soube disso, ficou bastante impressionado e editou um decreto libertando os judeus e permitindo que aqueles que quisessem voltassem para casa. Isso aconteceu em 537 a.C. e ele devolveu todos os objetos do templo que Nabucodonosor havia roubado quando invadiu Jerusalém. Nessa época, então, uma primeira leva de judeus volta para lá sob a direção de um homem chamado Zorobabel, que era descendente dos reis de Judá e que está também na genealogia de Jesus, que a gente encontra no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Eram cerca de 50 mil homens que começaram a reconstrução do templo, que logo em 534 a.C. foi interrompida por ordem de Cambises, que era o sucessor de Ciro. Essa reconstrução foi retomada só em 520 a.C., já no governo de Dario. E quem estimulou a retomada dessa reconstrução foram os profetas Ageu e Zacarias, que a gente também vai ver mais pra frente. A obra foi concluída em 4 anos. E cerca de 60 anos depois, chega a Jerusalém uma segunda leva de judeus, já no governo de Artaxerxes, que era filho de Assuero, o rei que vai aparecer no livro de Esther, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Nessa segunda leva veio Esdras. Esdras era sacerdote. Não sei se você lembra, mas quando a gente estudou Levítico, a gente viu que os sacerdotes eram parte da tribo de Levi, uma tribo que havia sido separada por Deus somente para o seu serviço. Todos os levitas não tinham herança, não tinham terras e se dedicavam totalmente a tudo que fosse relacionado ao templo e à vida religiosa dos israelitas. Os sacerdotes eram os únicos que poderiam ser intermediários do povo para Deus, ofereciam sacrifícios e estudavam a lei para que pudessem ensinar ao povo. Aqueles que se dedicavam mais profundamente ao estudo dessa lei eram chamados de escribas. Eles copiavam a lei, porque naquela época não existia xerox. Então, quando os manuscritos iam ficando envelhecidos, os sacerdotes iam escrevendo tudo de novo para preservar o seu conteúdo ao longo dos séculos. E Esdras, além de sacerdote, era escriba também. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus e ele amava a palavra de Deus. Ele é provavelmente o autor do Salmo 119, que é o maior capítulo de toda a Bíblia. É um salmo que exalta as maravilhas, a grandeza, a profundidade, a beleza da palavra de Deus para nós. E enquanto o povo estava no exílio lá na Babilônia, não tinha templo. Aí o que Esdras fez? Ele fundou as primeiras sinagogas, que eram como se fossem mini templos, onde eles poderiam se reunir aos sábados para ler a palavra de Deus, para prestar seu culto ao Senhor. E quando ele voltou nessa segunda leva, ele encontrou o povo bastante desanimado, começando a voltar à idolatria, e ele promove uma profunda reforma religiosa e moral na vida do povo através da leitura da palavra de Deus, com a ajuda do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Além dessas 2 levas, 13 anos depois, houve a terceira leva de judeus voltando para Jerusalém. E uma 4ª leva voltou também para lá 12 anos depois. Nessa terceira leva, quem veio liderando foi Neemias, que a gente vai ver na semana que vem. E a 4ª leva também foi liderada por ele. Depois dessas 4 levas de judeus, é que o livro foi escrito em cerca de 430 a.C. em Jerusalém. Esdras vem do hebraico Ezer, que significa ajuda. E esse livro conta a história que vai desde o decreto libertador de Ciro, em 536 a.C., até a volta da segunda leva dos judeus, em 457. O versículo
texto-chave, que é aquele que resume a ideia do livro, está no capítulo 7, versículo 10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Como o livro pode ser dividido? Eu coloquei duas partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 6 e conta a volta dos judeus para Jerusalém. A segunda divisão vai do capítulo 7 até o fim do livro, no capítulo 10, e conta a jornada e a reforma que Esdras promoveu quando chegou com a segunda leva. E Jesus pode ser visto aí? Pode. Primeiramente na pessoa de Ciro, o rei que recebeu todos os reinos da terra e que se tornou o libertador de Israel. No capítulo 1, dos versos 1 a 3, fala assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Em Mateus 28:18, Jesus, depois de haver ressuscitado, falou assim para os seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ciro recebeu os reinos conhecidos da época. Jesus recebeu todos os reinos, todo o universo está sob o domínio dele. E em Lucas 4:18-21, Jesus estava na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E num sábado, ele abriu o livro do profeta Isaías, na parte que corresponde hoje em dia ao capítulo 61, e leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ciro libertou os israelitas daquela escravidão que os babilônios haviam imposto a eles. Jesus liberta não só os judeus, mas liberta todo ser humano da escravidão que o pecado impôs sobre a nossa vida. Jesus pode ser visto também na pessoa de Esdras, o sacerdote intercessor. Olha o que está lá no capítulo 7, verso 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Por que eu estou lendo isso? Filho desse, filho desse, filho desse, filho desse, para mostrar que Esdras era sacerdote. Ele era descendente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E somente os descendentes de Arão poderiam ser chamados de sacerdotes. Além disso, no capítulo 10, verso 1, Esdras havia visto que o povo havia pecado. E ele ficou muito entristecido por causa disso. E lá fala assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Esdras sentiu o problema do pecado do povo. E ele fez confissão como se ele mesmo tivesse pecado. Ele se colocou no lugar do povo e aí ele foi um verdadeiro sacerdote, intercedendo por eles, pedindo a Deus que os perdoasse, que lavasse aquele povo dos seus erros, das suas manchas e lhes desse uma vida nova. Quando a gente olha lá em Hebreus, capítulo 4, verso 14, está escrito assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Jesus não era da tribo de Levi, mas ele foi o verdadeiro sumo sacerdote. Ele ofereceu sacrifício em nosso lugar. E o sacrifício não foi de um animal, foi de si mesmo, da sua própria vida, pura, sem pecado. Derramou o sangue dele para cobrir com esse sangue os nossos erros, as nossas faltas, nos purificar. E lá no capítulo 7, verso 26, está escrito que é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. No capítulo 8, versículo 1, diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. No capítulo 9 de Hebreus, nos versos 11 e 12, fala que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por
por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Para nós, para toda a humanidade, para todo mundo que quiser. Está disponível aí, para qualquer um. É só pedir, é só se arrepender e receber de graça essa bênção, essa salvação tão grande, tão preciosa, que dá uma nova vida, um novo começo para qualquer um que queira. E existem lições que a gente pode extrair desse livro? Existem. Olha só a primeira. No capítulo 1, verso 1, fala que 70 anos depois do cativeiro, Ciro proclamou a libertação dos judeus. Para quem estava vivendo isso, 70 anos é muita coisa. E podiam estar pensando que os propósitos de Deus estavam atrasados. Só que, mesmo que do nosso ponto de vista seja assim, eles nunca são abandonados. Lá em Jeremias 29, do verso 10 ao verso 14, o profeta falou: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E Deus efetivamente cumpriu essa promessa. Nesses 70 anos, eles acabaram construindo casas, se casando, tendo uma vida toda estabelecida lá na Babilônia. Mesmo depois da queda do Império Babilônico, sob domínio dos medos e dos persas, vários deles não quiseram mais voltar. Os que eram crianças na época do início do cativeiro, agora já eram velhinhos. Daniel mesmo, quando foi para lá, tinha por volta de 17 anos. 70 anos depois, faz as contas, ele já tinha 87. E ele foi um dos que resolveu permanecer lá na Babilônia. Mas muitos resolveram voltar. E isso mostra que, independentemente da escolha que a gente fizer, Deus sempre vai cumprir aquilo que prometer para nós. Então confie, ele nunca se atrasa, mesmo que aos nossos olhos isso pareça estar acontecendo. A segunda lição é que Deus é o rei de todo o universo. Ele governa tudo do jeito que lhe agrada. E ele usa as pessoas e as circunstâncias mais estranhas para fazer com que a sua vontade se realize. Ele usou Nabucodonosor para fazer com que o povo fosse levado para a Babilônia para ser curado da idolatria. Ele usou Ciro para fazer com que o povo voltasse para Jerusalém, sendo libertado por ele. Ele usou Dario mais tarde para fazer com que uma outra leva de judeus fosse para Jerusalém com permissão de utilizar toda a madeira que fosse necessária para que eles terminassem de reconstruir o templo. Usou Artaxerxes também mais tarde para que autorizasse Esdras a levar todo o suprimento, todas as coisas que fossem necessárias para que essa obra não fosse interrompida. Portanto, lembre-se, Deus é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele governa todo o universo e governa muito bem. E também governa a sua vida. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, não se desespere. Se você está passando por dificuldades, é porque você precisa passar por isso para chegar até o ponto de entender aquilo que ele quer ensinar para você. Existem pessoas que aprendem de diferentes maneiras. Alguns aprendem dando cabeçada. Outros aprendem observando as cabeçadas dos outros. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua maneira. Deus conhece seu coração. Deus ama você e ele quer te ensinar. E se você precisa aprender passando por essa situação, confie nele. Aprenda. Busque nele o que ele quer te ensinar para que você possa prosperar, para que você possa ser feliz. Uma terceira lição é que a vida do povo ali não estava sendo fácil. A própria viagem era muito demorada. Era muito longo esse caminho que eles tinham que percorrer. Cheio de inimigos, cheio de perigos. Isso está lá no capítulo 8, verso 31. Mas mesmo assim, quando a primeira leva de judeus chegou em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar em honra a Deus, em agradecimento, para restabelecer a vida de culto. Está lá no capítulo 3, a partir do verso 1, fala assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os
sacrifícios da manhã como os da tarde. Eles sabiam que os perigos eram muitos, mas eles sabiam que a verdadeira proteção não estaria em armas, não estaria em fortalezas, não estaria em nada disso. A verdadeira proteção seria dada por Deus, e foi isso que eles buscaram. Eles buscaram restabelecer o vínculo com Deus, para que assim, em consequência, eles recebessem toda a proteção e tudo mais que fosse necessário para que eles pudessem viver ali em Jerusalém. Eu não conheço a sua vida, você também não conhece a minha. Cada um de nós tem as suas dificuldades, cada um de nós tem as suas lutas. Mas seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, restabeleça o altar no seu coração. Vincule-se firmemente, apegue-se a Deus. Ele é a fonte de toda a vida, de toda a proteção, de todo o bem, de tudo aquilo que você sonha no mais profundo do seu ser. Uma quarta lição é que quando Esdras recebeu permissão do rei para voltar para Jerusalém, ele já havia dito que Deus era grande, que Deus protegia, cuidava daqueles que o serviam. Mas quando ele viu todos os perigos que eles iriam enfrentar, indo dali da Babilônia até Jerusalém, ele viu que a coisa era realmente muito séria. E aí ele resolveu proclamar um jejum, porque ele teve vergonha de, depois de ter falado tudo aquilo, ter feito todas aquelas afirmações de fé para o rei, de pedir soldados para tomar em conta deles. Isso mostra que as nossas afirmações de fé devem ter uma correspondência sim na nossa vida. Se você fala que você crê em Deus, então haja de acordo com isso. Você fala que Deus é o poderoso, que Deus te ama, que Deus cuida de você, viva de acordo com isso. Não busque os interesses, a proteção, os jeitinhos que as outras pessoas podem dar para você, os quebra-galhos, as muletas que podem estar querendo substituir Deus na sua vida. Viva de acordo com essa fé alta, digna, suprema, que a Bíblia coloca diante de nós. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena viver de acordo com isso, porque Deus é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Ser crente não é brincadeira. Ser crente importa mudança de vida. Ser cristão não é você simplesmente mudar de igreja, simplesmente você deixar de ir num lugar para começar a ir num outro. Ser cristão é você ter um compromisso real com Jesus, é você andar com Deus e ter a sua vida transformada e viver de acordo com o que essa transformação pode trazer para você. Não se deixe iludir pelos escândalos que a gente está vendo hoje em dia, de crentes que são pegos com dinheiro roubado, de crentes que estão fazendo política do jeito mais sujo que pode existir, de crentes que, quando são descobertos, se comportam pior do que os descrentes. Não se deixe iludir. Jesus está vendo tudo isso e Ele está vendo a sua vida também. Ele tem a minha vida, a sua, a vida de todo mundo nas mãos. E Ele está pesando tudo isso. Viva então de acordo com essa convicção. E uma última lição é que uma grande restauração, um grande avivamento pode surgir se apenas uma pessoa se dispuser a buscar a Deus de todo o coração. Foi isso que aconteceu com Esdras. No capítulo 9, os primeiros versículos contam o seguinte: os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Vem a oração dele de confissão, de arrependimento, pedindo que Deus interviesse. E no capítulo 10, a partir do verso 1, fala que enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. E a partir disso, a transformação aconteceu. Todo o povo ficou quebrantado, ficou comovido, entendeu, caiu a ficha de quem eles eram, do que eles estavam fazendo e de quem Deus era. Isso se chama arrependimento. E eles se converteram a Deus. Deixa eu falar uma
coisa para você. Conversão não é uma coisa que acontece só uma vez na vida, não. Conversão é uma coisa que deve acontecer todos os dias. A cada dia a gente deve decidir dar as costas para nossa natureza caída e se voltar para Deus, para receber dele a vida verdadeira, ser transformado, ser restaurado, ser feito cada vez mais à semelhança de Jesus. Se só você fizer isso na sua comunidade, no lugar onde você mora, na igreja que você frequenta, pode crer que outras pessoas também vão ser contagiadas, da mesma forma que aconteceu ali com Esdras e os judeus que estavam em volta dele. Esse foi o resuminho do livro de Esdras. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Neemias, que também foi escrito por ele, e eu espero que você se sinta estimulado a procurar na sua Bíblia o que mais você pode extrair como um tesouro seu, particular, específico para a sua vida. Eu vejo você na semana que vem.